A rinite é uma condição que acontece quando há problemas nas mucosas nasais. Existem diversos tipos da infecção que podem ser alérgicas, crônicas ou infecciosas. O sufixo "it" nos diz que é um processo inflamatório. Então a rinite ela é um processo inflamatório da mucosa do nariz, da cavidade nasal e dos seios paranasais. São os seios maxilares, etimoidais e frontais. Então tem um processo inflamatório dessa mucosa que gera esse problema. Nas rinites elas são divididas em dois grupos, das rinites infecciosas, que são as mais comuns, e as rinites não infecciosas. As não infecciosas nós temos a rinite alérgica, que das rinites não infecciosas é a mais comum, a rinite idiopática, a rinite medicamentosa, a rinite do idoso, entendeu? Uma série de rinites, das quais cada uma tem suas peculiaridades. As mais comuns, a mais comum de todas é a infecciosa, que é causada por um vírus. Então temos a infecciosa aguda, causada por vírus do resfriado, agora o Covid também pode ser um causador dessa rinite, e as rinites infecciosas crônicas, causadas por doenças granulomatosas, como leishmaniose, que pode dar na pele e na mucosa nasal, tuberculose, hanseníase, causando irritações, coceira, prurida, essas coisas todas no nariz. Os principais sintomas às vezes são confundidos com os da gripe, principalmente no caso da rinite alérgica. E os sinais mais comuns são obstrução nasal, coriza, coceira e crises de espirros. E os tratamentos são diversos. As rinites todas, elas têm um tratamento baseado no quê? Na remoção da causa, certo? Então, no caso da rinite alérgica, o que está causando essa alergia? O ideal é fazer uma avaliação com testes, podem ser testes através do exame de sangue, através de citologia nasal, na qual nós colhemos material do nariz com um cotonetezinho, exames percutâneos de testes alérgicos, para determinar qual é o alérgeno, qual é a substância que causa e incomoda tanto essa pessoa no quesito de alergia. Então, o tratamento seria ele evitar esse alérgeno, tirar essa substância do contato da pessoa. No caso da rinite idiopática, nós não sabemos, o próprio nome já diz idiopática, nós não sabemos qual é a causa. Pode ser mudança de temperatura, pode ser algum tipo de perfume, algum cheiro forte, alguma coisa específica onde a pessoa ela entra em contato com esse alérgeno e começa a passar a ter os sintomas, certo? A rinite medicamentosa, ela é causada, como o próprio nome já diz, pela utilização de algum tipo de medicamento, tanto via oral, então remédios para pressão, alguns tipos de anti-inflamatório, a pessoa toma essa rinite, ela pode sentir sintomas de obstrução, coriza, espirro, etc. Ou alguns medicamentos tópicos. As pessoas com muita frequência usam descongestionantes nasais para abrir o nariz, justamente quando elas têm rinite, ou em casos de gripe ou de resfriado. Esse descongestionante ele pode ser utilizado num período máximo de 1 semana. Caso a pessoa persista na utilização do descongestionante, esse remédio pode vir a causar uma irritação da mucosa nasal, gerando uma atrofia das glândulas que produzem muco. E para quem sofre com a rinite e segue em busca da cura, o médico esclarece. Difícil nós falarmos em cura para a rinite, porque a gente tem que falar em controle da doença. Os pacientes podem ficar meses ou anos sem ter sintoma nenhum, mantendo a prevenção com higiene ambiental, lavagem do nariz com soro. Só que eventualmente pode voltar até a crise. E aí nós utilizamos todos os medicamentos da maneira que foi utilizado anteriormente. Antialérgico, antihistamínico, lavagem nasal e corticoide. Mas no caso da rinite, de todas elas, o ideal é o paciente prevenir. E fazer a higiene ambiental não seria sujeira, é pó, o ácaro, não deixar os animais de estimação dentro de casa, lavar o nariz no mínimo umas 3 vezes ao dia com solução de soro fisiológico, deixar a roupa de cama no sol, deixar o ambiente, colocar um umidificador para umidificar o ambiente à noite em casa quando tem ar-condicionado ou ventilador. Então todas essas medidas corroboram para que a pessoa tenha um alargamento do período fora das crises. Isso ajuda muito os pacientes. Mas o ideal, como sempre, é fazer uma avaliação com o médico, otorrinolaringologista ou com o alergista, para que possa ser feita uma avaliação adequada e determinar corretamente qual o tipo de alergia que a pessoa tem, qual o tipo de rinite que a pessoa tem, para que o médico possa iniciar o tratamento da maneira mais rápida possível, mais eficaz e adequada, melhorando todos os sintomas.